bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano, como é que vocês estão? Eu espero que essa videoaula te encontre muito bem, tá? Com tranquilidade, podendo cuidar dos seus afazeres diários, que eu tenho certeza que não são muitos, tá? Nessa época de pandemia, a gente tem a tendência maior, mais do que o normal, de procrastinar. O que é procrastinar? É enrolar. Tá? Isso é um comportamento humano normal. A gente quer fazer alguma coisa, mas aquilo a gente tem preguiça de fazer porque é uma atividade chata. Por exemplo, assistir videoaula, fazer as lições de casa. É muito difícil a gente se organizar para fazer tudo isso. Tá? A gente fica, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço, e quando vê, o dia passou e a gente não fez. Tá? É chato isso, mas é um comportamento humano normal. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente resolve esse problema? A gente estabelece metas pequenas, tá? Mas a gente estabelece metas. Por exemplo, eu vou assistir a videoaula do professor Ricardo, igual você está fazendo agora. Parabéns, primeira meta já está atingida. Aí depois eu falo, agora eu vou fazer uma questão só, mais tarde eu faço as outras. Aí você faz uma, você fala, pô, não foi tão difícil, vou fazer a outra. E você vai indo até conseguir, tá? Eu tenho falado muito para os alunos, via WhatsApp, Facebook e tudo mais, que mais do que fazer rápido, tem que fazer bem feito, fazer com carinho, tá? Isso é muito importante, mas não deixa também o fazer com carinho impedir que você não faça, que você faça a tarefa. Eu não vou fazer bem feito, eu não faço. Aí não faz nada, aí não fica nada feito. Pior, tá? Então, tenta usar isso com carinho. Hoje eu vou falar para vocês sobre dois temas importantíssimos da história do Brasil. O primeiro está na página 138 e o segundo na página 139 do seu livro. Vou falar sobre negros, mulheres e indígenas na Constituição de 1824. Então é o seguinte, a primeira coisa que você tem que lembrar é a ideia de que o que é ser cidadão ou cidadã. Né? Cidadão ou cidadã significa que essa pessoa tem direitos e deveres com aquela sociedade. Presta atenção. Ter direitos é importante e ter deveres também é importante. Ninguém pode ter só direitos, ninguém pode ter só deveres. No caso do Brasil de 1824, as mulheres não tinham direitos, porque elas não votavam, elas não podiam ser candidatas a nada. Aliás, o papel delas político dentro do Brasil era tão insignificante que elas não eram nem mencionadas no corpo da lei. Ninguém falava, a mulher está proibida de votar. Mas simplesmente ninguém considerava normal uma mulher votar. Você vai falar, nossa, professor, que absurdo. E eu vou falar, você tem toda a razão, é um absurdo enorme isso. As mulheres sempre foram 51% da população mundial, tá? Logo, elas deveriam ter todos os direitos de participar da política e os deveres de participar da política também, tá? Mas não era isso que acontecia. Então as mulheres estavam todas fora. Brancas, ricas, negras, pobres, não interessa, estavam todas fora. E os negros, professor? Bom, a população negra no Brasil ela era bastante significativa. Então eu vou até ler aí. Houve um documento estatístico que fazia o número da população brasileira, dizendo que no Brasil, em 1823, existia 4 milhões de habitantes, ou quase isso, 3.960.000. E desses quase 4 milhões, mais de 1 milhão era de negros, escravos, 1.148.000. Deixa eu te falar uma coisa. Esses números, eles têm uma possibilidade de erro muito grande, tá? Mas mesmo assim são os números que nós temos hoje, que chegaram até nós através da história. Então a gente considera esses números como sendo números reais, importantes, porque não tem como ter outros. Tá? Então, mais de 25% da população brasileira no início do século XIX
era de escravos. Isso é muita gente, 25%. Tá? Então, você imagina que se o Brasil tem hoje mais ou menos uns 200 milhões de habitantes, 50 milhões seria de escravos. É muita gente. Tá? E esses escravos, obviamente, não tinham direito a voto, não tinham direito nem a andar na rua livremente, dirá direito a voto. Tá? Então, eles não eram considerados cidadãos. Além disso, eu falei para vocês na última aula que o voto nessa época é o voto censitário. Censitário, eu vou relembrar a vocês que é o voto no qual depende de quanta pessoa ganha. Não era todo mundo que votava, era só quem tinha uma renda mínima, e quando eu digo uma renda mínima, não quer dizer que ela seja pequena, tá? A renda mínima era de 100 mil réis anuais. É difícil de a gente calcular quanto seria 100 mil réis hoje em dia, tá? Mas a renda mínima não era para qualquer um, não. Então, mesmo que o negro ele não fosse escravo, ele fosse liberto, forro, né? Ele já tivesse sua liberdade de ir e vir garantida, ele não iria participar da política, tá? Então, isso é algo muito sério. Só os homens, os brancos, os alfabetizados, os ricos é que participavam da política, o resto da população estava fora. Bom, dito isso, agora eu vou falar sobre os indígenas no primeiro reinado. Tá? Olha aí, o que você tem para falar sobre os indígenas, professor? Eu vou te contar agora. Bom, o que eu tenho para falar sobre os indígenas? Na página 139 do seu livro tem um texto muito legal, eu quero que você leia com muito carinho, tá? Prestando atenção nos detalhes. E esse texto fala sobre como os índios eram vistos. Então, boa parte da população brasileira, principalmente os ricos, os grandes fazendeiros, defendia uma seguinte lema: índio bom é índio morto. Tá? A gente fala, nossa, que coisa triste. Mas é isso que pensava. Alguns defensores dos índios, como um cara que entrou para a história do Brasil como sendo patrono da independência, apoiou Dom Pedro I para fazer a independência do Brasil, um sujeito chamado José Bonifácio, tá? Ele tinha uma outra visão, então ele escreve um texto. Ele separava os indígenas entre dóceis, mansos, aqueles que não faziam guerra, e os bravios, ou bravos, ou aguerridos. Para os aguerridos não tinha conversa, segundo ele. Tinha que manter distante, matar e tudo mais. Para os dóceis e mansos, ele queria trazer para aldeamentos, tá? Controlados pelo governo e tudo mais, e que esses índios fossem trazidos, como ele chamava na época, para a civilização, ou seja, para a cultura do homem branco, para falar português, para trabalhar na cidade. Ele deixaria de ser indígena. E aí é um negócio muito importante que você entenda que mesmo com essa boa vontade do José Bonifácio, o que ele acabava defendendo era o que nós chamamos de aculturação do índio, do indígena. O que quer dizer aculturação? Quer dizer que ele perderia a sua cultura. Então imagina que você é levado para um outro país, para falar uma outra língua, para viver de uma outra maneira, tá? Você vai ter que ir para a Suécia. Suécia é um país maravilhoso, não estou falando mal da Suécia, pelo amor de Deus, tá? Mas o que eu estou dizendo tem que ir para a Suécia. Aí você vai aprender uma língua, vai ter que comer o que os suecos comem todos os dias, vai ter que frequentar as escolas lá. Você basicamente vai deixar de ser brasileiro de forma obrigatória. Uma coisa é você falar assim, eu quero isso. Outra coisa é alguém te arrastar e ser obrigado. Você percebe? Você passa a ser obrigado a deixar de ser você mesmo. Você entendeu como isso é grave? E essa é uma visão que vai permear, vai passar ao longo de todo o século XIX e começo do XX. Tá? Essa noção de que os índios deveriam ser domesticados e que deveriam perder a sua identidade indígena, tá bom? Bom, eu acho que sobre a aula de hoje é isso. Estou morrendo de saudade de vocês. Espero vê-los logo,
mas principalmente eu espero vê-los muito bem. Beijão, tchau, tchau.